Você já ouviu falar de triangulação narcisista na família? Então preste atenção no vídeo de hoje, porque eu vou te explicar como se dá a triangulação narcisista na família, onde os pais colocam entre os filhos certas diferenças e certas condições que interferem no desenvolvimento e na estabilidade emocional dos filhos. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A família deveria ser um espaço de acolhimento, um espaço de segurança, mas em lares onde há indivíduos que possuem traços de personalidade narcisista, o ambiente pode se tornar um verdadeiro campo de batalha emocional. O ponto que nós chamamos a atenção aqui é que a triangulação narcisista na família, ela se dá exatamente como uma tática mais comum nas condições em que os pais, um dos pais ou os dois, eles usam essa condição para manipular e controlar os membros da família, criando desentendimento, desconfiança e até mesmo isolamento. Ora, mas como isso acontece e quais são os seus impactos? Vamos explorar esse fenômeno e entender como se proteger da triangulação narcisista na família. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço a você que se inscreva no nosso canal para que nós possamos crescer verdadeiramente e ajudar muito mais pessoas e famílias que estão passando por esse problema e possa serem ajudadas por causa dos ensinos e até das orientações que damos aqui. A triangulação, como nós sabemos, é uma forma de manipulação em que o indivíduo narcisista usa terceiros para exercer controle sobre outra pessoa. Geralmente se ouve muito falar sobre triangulação no relacionamento amoroso, afetivo. No ambiente familiar existe essa possibilidade, e isso pode ocorrer quando pais narcisistas, irmãos ou parentes envolvem outras pessoas em conflito, jogando um contra o outro e fazendo de tudo para manter o controle emocional daquela situação. E eu quero apresentar aqui 5 tipos de manipulação que é muito comum, que nós chamamos aqui sinais, porque o objetivo da triangulação é criar divisão, é alimentar rivalidade, é enfraquecer os laços naturais entre os familiares, porque o narcisista ele se posiciona como mediador nessa área, às vezes como vítima ou um confidente, mas sempre com a intenção oculta e visando o seu próprio benefício. Então, nesses 5 sinais que nós apresentaremos agora, e eu peço a você que preste atenção, continue no nosso vídeo, porque você vai aprender coisas interessantes sobre esse assunto. O primeiro ponto, o sinal de que o narcisista pode se utilizar é quando, ou você pode identificar, é quando os pais
jogam irmãos contra irmãos. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre essa questão do narcisismo, da mãe narcisista, que fala sobre o filho preferido, né? O filho chamado filho dourado e o filho que é preterido como o filho bode expiatório. Mas no caso aqui, os pais narcisistas frequentemente fazem comparação ou comparações entre os filhos. Geralmente são mais de 2 filhos. E essas comparações, criando competição, ressentimentos, eles elogiam um filho enquanto rebaixam o outro, né? Fomentando assim ciúmes, fomentando insegurança. E o resultado é um distanciamento entre os irmãos, impedindo que formem alianças saudáveis, que formem uma confiança saudável, contra um comportamento manipulador dos pais, que muitas vezes é aquele espectador consciente da maldade que está fazendo, mas simplesmente utilizando essa discordância, competição, como alimento, como nutriente, como suprimento narcisista para o seu ego. O segundo sinal que nós podemos identificar nesse caso é quando há o uso de parentes como ferramenta de manipulação. O que quer dizer isso? Olha, o narcisista, ele tem uma capacidade incrível de contar histórias e distorcer essas histórias justamente para outros membros da família. E eu vou explicar isso com mais detalhe. Um pai narcisista, ou quando os pais são narcisistas, e eles querem criar um ambiente de competição, de intriga dentro da família, ele começa a espalhar rumores para os outros membros da família, para os tios, para os primos, para os avós, fazendo com que fiquem contra a pessoa, contra a sua vítima, contra um dos seus filhos ou contra os seus filhos. Isso pode levar à exclusão da família ou à exclusão familiar ou à propagação de uma falsa imagem da pessoa dentro do seio da família. E dessa forma a vítima se vê isolada, porque ela pensa que a família pode estar gostando dela e de repente ela sente que há algo errado. Principalmente nas reuniões familiares, em que a vítima desses pais narcisistas chega e ele sente certos olhares, certos comportamentos, em que os familiares se afastam, falam pouco com ele, só cumprimentam. E ele sente que não está sendo uma pessoa querida naquele local. E isso pode levar à exclusão familiar. Porque a vítima vai se sentir isolada, vai se sentir sem apoio e vai ficar questionando a sua própria percepção da realidade. O que é que está acontecendo? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E muitas vezes o trauma é tão grande que a pessoa não tem coragem de enfrentar essa situação e perguntar à avó, ao avô, ao tio, o que é que está acontecendo e o porquê daquele comportamento. E a pessoa se isola em si, sai do ambiente, vive isolada, volta para casa ou vai para algum outro lugar e pensa que a família não o ama. Mas na realidade o que está havendo é uma triangulação em que os pais, vamos dizer no ditado bem popular, numa forma bem popular, sujaram a imagem dele diante da família. Então, esse é um dos pontos, dos sinais que você sente ou que você pode notar que há uma triangulação familiar.
o terceiro tipo de sinal que nós podemos identificar aqui é quando os pais ou um dos pais faz o papel de mediador entre as brigas dos irmãos. Muitas vezes o narcisista ele se coloca no centro do conflito e finge ajudar na resolução, quando na verdade está alimentando a desunião. Eu vou explicar. Muitas vezes, vou dar um exemplo, um pai vê que os filhos estão competindo porque ele já criou o ambiente de competição, ele já falou mal do outro irmão para o outro e criou um clima difícil, e ele se coloca no centro da família como um mediador na confusão. E ele diz, olha, eu vou conversar com eles. Aí vai conversar com um e diz, olha, eu sei que você é a pessoa maravilhosa, eu sei que você é a pessoa bondosa, o seu irmão ou a sua irmã, eles é que não prestam, eles é que fazem o mal, são eles, ou é ele que faz isso, não é você, você é a vítima disso tudo. E diz a mesma coisa para a outra, para o outro membro da família, o outro irmão. E cria, assim, uma falsa impressão de que ele está tentando resolver, quando na realidade ele está alimentando a desunião. E ele pode dizer a uma pessoa o que a outra falou dela. Olha, seu irmão falou assim, assim de você. E diz a mesma coisa ao outro. E cria essa desconfiança e essa raiva. Assim, os membros da família acabam dependendo do narcisista para esclarecer certos mal-entendidos que acontecem no seio da família. Só que para o narcisista, que é maldoso, que é maligno, que é muitas vezes, logicamente, é um narcisista patológico, ele não sente nenhuma empatia por nada daquilo que está acontecendo. Para ele, tanto faz. Então, reforça o seu poder sobre a dinâmica familiar que está ali diante dos seus olhos. E isso faz com que, muitas vezes, muitos irmãos cresçam achando que o seu outro irmão pensa isso e isso dele, quando na realidade não é verdade. Foi uma conversa criada pelo pai ou pela mãe para fazer com que os irmãos se degradassem entre si, que fosse visto como ou uma pessoa, um bode expiatório da família, e raramente vai ser visto como uma pessoa filho dourado, que na realidade sofre tanto quanto o outro. O quarto sinal de que há uma triangulação familiar é quando os pais criam inimizade, agora não só com os filhos, mas com os cônjuges dos filhos. O pai tem um filho que é casado e ele começa a criar conversas, ou a mãe, né, sobre a esposa do filho. Dizer que ela não presta, dizer que ela não é certa para ele. Né? E é comum, muitas vezes, o filho dar ouvido à mãe, dar ouvido ao pai, sobre determinadas coisas, porque eles jamais imaginam que um pai ou uma mãe vai querer o pior para os seus filhos. Só que, meu querido, entre você pensar e a realidade tem uma distância terrível. O mundo é cruel. E muitas vezes pais que se mostram amorosos, na realidade são narcisistas. Eles estão armando contra os seus próprios filhos. Esse tipo de comportamento é mais comum do que se imagina. E é importante que você se
se desperte para certos tipos de relacionamento familiar que precisa ser esclarecido. Quando o pai faz a criança acreditar que sua mãe não se importa com ela, ou faz a mãe acreditar que o filho não se importa com ele, então isso aí cria um distúrbio imenso no seio familiar, afastando muitas vezes a vítima de possíveis aliados e reforçando ainda mais o controle do narcisista sobre as emoções na família. Olha, tem coisas que nós poderíamos aqui passar o dia falando sobre exemplos que nós vemos e nós compartilhamos muitas vezes com pessoas que vêm nas nossas terapias e nos esclarece. São coisas que nós vemos que você nem imagina. Mas essas coisas é preciso serem esclarecidas para que talvez famílias como a sua esteja passando por isso e você nem sabe. Ou você nem identificou. E você acha que são seus parentes, seus irmãos, que você já não fala há décadas com eles, que são os culpados. Quando na realidade você não parou para ver que pode ter sido uma triangulação dos seus pais. Ah, mas vai falar dos meus pais? Meus pais são as pessoas maravilhosas. Sim, é possível que seja. Mas é possível também que essa maravilha de pai seja apenas uma capa que ele colocou, ou eles colocaram, para que você achasse eles maravilhosos e o seu irmão ou sua irmã uma verdadeira peste. Olha, vocês dois estão sendo vítimas. Então, se você tem na sua família um irmão, uma irmã que você não fala há décadas, procure saber a informação. Às vezes, a história que essa irmã ou esse irmão vai te contar pode ser a mesma que você está contando. Os sentimentos podem ser até o mesmo, e se vocês conversarem com calma, chegará à conclusão que houve uma triangulação familiar nessa condição. O quinto tipo de triangulação que nós podemos destacar aqui, os sinais de que há uma triangulação, é culpar os membros da família por todos os problemas que tem naquele relacionamento ou naquela família. Esse tipo é um outro mecanismo da triangulação que é muito comum e que nós muitas vezes trabalhamos com pessoas que têm esse problema, porque eles na realidade eles querem resolver, mas não sabem por onde começar, e isso traz um certo tipo de transtorno na vida daquela pessoa. Então, é bom que se previna, que olhe com cuidado todos esses termos. Como nós já falamos aqui sobre a questão do bode expiatório, esse ponto aqui, esse sinal é muito claro, né, em culpar o membro da família por todos os problemas que está acontecendo naquela família. Esse bode expiatório é aquele indivíduo que recebe a culpa por tudo que dá errado na família. Enquanto o narcisista se exime de qualquer responsabilidade, e nesse ponto isso gera um sentimento de inadequação, um sentimento de tristeza, um sentimento de culpa na vítima, reforçando sua vulnerabilidade, reforçando a sua fragilidade e tornando mais fácil de ser manipulado pelo narcisista. Uma criança, um filho que é tido como bode expiatório é uma pessoa, se nós pudéssemos classificar, seria a pessoa mais sofredora desse mundo. Por quê? Porque ele leva uma carga tremenda.
e ele tenta de alguma forma se ajustar na família, fazendo muitas vezes coisas para agradar aquela família, quando na realidade, por mais que ele faça, por mais que ela faça, nunca vai surtir o efeito desejado por ela. Ela sempre vai ser o bode expiatório. Ele vai sempre ser aquela pessoa que, por mais que faça, por mais que se doe, eles não fazem nada certo, tudo que eles fazem é para atrapalhar a vida dos outros, e eles ouvem isso constantemente, o que gera no coração, na mente daquela pessoa, um sentimento de inadequação. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu vou fazer da minha vida? Por mais que eu tente agradar, eu só faço bobagem, porque meu pai, minha mãe disse que eu faço isso e que eu sou assim, eu sou uma pessoa ruim. Se eles que me amam, a ideia é que eles, os seus pais, lhe amam. Se eles que me amam dizem que eu sou assim, é porque eu sou. E esse sentimento perdura por um grande período na vida daquela criança, daquele jovem e até na fase adulta. Esse sentimento de vulnerabilidade, ele atrapalha todo o desenvolvimento de uma família. Ele atrapalha todo o desenvolvimento daquele ser. Então, como se proteger da triangulação narcisista? Como se proteger? Eu quero dar alguns conselhos aqui de como se proteger. Primeiro, reconheça o padrão. Identificar a triangulação é o primeiro passo. Você tem que saber que há uma triangulação aí. Observe se há manipulação e evite se deixar levar por intrigas. Antes de acusar alguém, verifique se realmente a história é aquela. Segundo, estabeleça limites. Quando a pessoa vier falar sobre seu irmão, sobre sua irmã, sobre alguém, verifique se realmente aquilo é verdade. Peça, muitas vezes vai ficar chato, mas peça para dizer na frente dele. O que você está me dizendo é verdade, então você vai dizer na frente da pessoa. E isso afasta o narcisista dessa investida. E ele pode ficar mais na dele e não se meter com você. Uma outra coisa importante, busque apoio. Apoio familiar. Apoio fora da sua família real, pai, mãe e filhos, irmãos. E vá em busca de outras orientações familiares, onde você vai procurar um tio, um avô, coisa assim, para que você possa conversar. Lembre-se, você pode estar até pensando, mas eu não tenho mais ninguém, todo mundo virar as costas para mim. Não, isso não é verdade. Tem sempre alguém que vai lhe ouvir, que não se deixou levar, então procure. Procure que você vai achar. Mantenha comunicação direta com a pessoa. Sempre que houver uma informação deturpada sobre algum ente querido, algum membro da família, verifique se é verdade e chame a pessoa para provar se isso é verdade ou não. Isso vai afastar toda a possibilidade de querer manipular a sua vida. E cuide da sua saúde mental. Não se deixe envolver. O contato prolongado com o narcisista leva você a sofrer danos irreparáveis, porque ele vai priorizar o bem-estar dele, vai priorizar os sentimentos emocionais dele e vai fazer com que você fique à deriva. Então faça o contrário, se preocupe, priorize o seu bem-estar, priorize a sua saúde mental e emocional e, se necessário, afaste-se dessa pessoa. Mesmo sendo um pai querido, mesmo sendo a mãe querida que você ama, se ele for narcisista, ele não lhe ama. Não adianta tentar, porque eles são incapazes de amar outra pessoa.
tá certo? Então, a triangulação, para a gente finalizar, a triangulação narcisista, ela pode ser extremamente desgastante, mas entender as táticas, entender os efeitos dessa triangulação, já é um grande passo para escapar do ciclo narcisista. Se você se identifica com essa dinâmica, saiba que não está sozinho e que há maneiras de recuperar o seu equilíbrio emocional. Se estabelecer limites, buscar apoio, manter a comunicação aberta são estratégias essenciais para se proteger e preservar a sua saúde mental e emocional. Então, você pode estabelecer limites, buscando e mantendo um apoio em que você possa ser ajudado, certo? Nós estamos aqui para te ajudar. Siga os nossos conselhos, siga os nossos vídeos e você tem muito o que aprender e vai te ajudar em muito, ok? Se você gostou desse vídeo, faça a sua inscrição, se inscreva e nós nos vemos no próximo vídeo.